Graça e paz, meus amados. Estamos reunidos, mesmo nos nossos lares, para celebrarmos ao Senhor nosso último culto do ano de 2020. Um ano atípico, um ano que nos trouxe tantas inquietações, mas segundo a palavra de Deus nos ensina, nós somos chamados a trazer ao coração, trazer à memória de tudo aquilo que nos traz esperança. E o que nos traz esperança é a certeza de que o Senhor tem cuidado de nós, que a sua boa mão está conosco, que Ele tem nos sustentado em tempos de grande provisão, em tempos de grandes colheitas, e também em tempos inóspitos, em tempos de lutas, em tempos em que os nossos corações se inquietam, talvez até temam diante de alguns desafios. E este ano com certeza foi um ano de grandes desafios, mas somos confortados e consolados pela presença do Senhor em nossas vidas, na certeza de que o Senhor tem cuidado de nós. Vamos orar, vamos consagrar esse culto ao Senhor, nossas vidas, nossos lares e famílias, àquele que é digno, àquele que é santo, àquele que em tudo nos tem abençoado, de forma tão amável, tem cuidado de nós, mesmo em tempos difíceis e de grandes lutas. Pai amado, Tu és precioso, justo, tremendo, Tu és o eterno, soberano. A despeito de quaisquer situações, ó Pai, o Senhor tem se manifestado para conosco. Tem abençoado o Teu povo, Pai. Tem suprido-nos em nossas necessidades. Tem nos livrado de grandes males, ó Pai, e Teu socorro é presente. E ainda que nós passamos, como declara o salmista, pelo vale da sombra da morte, o Senhor nunca nos abandona. Tu és digno, Senhor. Tu és fiel. Tu tens, ó Pai, para conosco a revelação do Teu amor em Cristo. E é em Cristo que nós somos mais do que vencedores. Queremos ofertar a Ti neste dia, Senhor, neste último culto do ano de 2020, nossas vidas, nosso coração, as famílias, em gratidão a Ti, em louvor, em reconhecimento acerca do Teu cuidado, em reconhecimento do Teu amor para conosco, da Tua graça. Seja, Senhor Deus, em nome de Jesus, as nossas vidas diante de Ti, como aroma suave, como cheiro agradável diante da Tua presença, porque Tu és digno, ó Pai, de receber toda a glória. Fique conosco, Pai, nesse tempo do compartilhar da palavra, do louvor, esse tempo, Pai, de retribuirmos em gratidão a Ti, ó Pai, por tudo aquilo que o Senhor tem feito e pelas grandes maravilhas, ó Pai, que o Senhor nos tem revelado. Abençoa Teus filhos, cuida de Betesda, Pai, seja sobre a nossa cidade a Tua boa mão. Que seja um governo, Pai, segundo o Teu propósito, que seja um tempo, Pai, de mudança, de transformação, de esperança, de expectativa nos nossos corações. Porque o Senhor é grande, soberano, tudo está em Tuas mãos, ó Pai. Nós queremos nos consolar e nos confortar em Teus braços. É a nossa oração, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Queria compartilhar com os amados texto da palavra do Senhor que se encontra no livro do profeta Abacuque, que fala sobre isso. Abacuque se volta para o Senhor e o seu coração está inquieto. Ele tem visto algumas coisas que têm trazido inquietação e dúvida no seu coração. Por isso ele clama, por isso ele busca, até que o Senhor o responde. E essa precisa ser, ó Pai, a nossa oração. A nossa oração é a certeza de que o Senhor nos responde. Não para que a nossa vontade seja feita, não para que nós possamos mudar aquilo que são os propósitos do Senhor, mas para que no relacionamento nós possamos conhecer a vontade do Senhor. E a vontade do Senhor trazer paz ao nosso coração, ao nosso entendimento, na certeza de que Ele tem a soberania. Vamos ler Abacuque 3, a partir do verso 16. Ouvi-o, e o meu íntimo se comoveu. À sua voz tremeram os meus lábios. Entrou a podridão nos meus ossos, e os joelhos me vacilaram. Pois em silêncio devo esperar o dia da angústia, que virá contra o povo que nos acomete. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento. As ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. Todavia, eu me alegro no Senhor. Exulto no Deus da minha salvação.
O Senhor Deus é a minha fortaleza e me faz os pés como os da corça e me faz andar altaneiramente. Ao mestre de canto para instrumentos de corda. O que é a nossa alegria, meu amado? O que é a nossa força? O que é o nosso consolo? É o nosso Deus. O profeta relata que a sua alegria não está nas coisas, não está nas circunstâncias, não está naquilo que é material, não está no visível. Ele relata: a minha alegria está no Senhor, a minha salvação é Deus, é nele que eu tenho segurança para andar por lugares altos, altaneiramente, ou seja, em lugares bravios, lugares talvez que eu não conheça, mas tenho a certeza e a convicção de que o Senhor estará sempre comigo. E é por isso que nós, como povo do Senhor, temos motivo sim para louvar do tempo, glorificar o Senhor por tudo aquilo que Ele é e pelas grandes maravilhas que Ele nos tem concedido. Crer que, a despeito das dificuldades, a despeito de um ano inóspito, nós temos sim a condição de louvar, de adorar, porque adoramos não por aquilo que nós temos ou por aquilo que recebemos, adoramos por aquilo que Ele é e louvamos por tudo aquilo que Ele nos tem proporcionado. Vamos estar nesse instante louvando o Senhor com umas canções interpretadas pelos nossos irmãos do Ministério de Louvor. Deus abençoe grandemente a sua vida. Por ter morrido em meu lugar, te agradeço. Jesus, te agradeço. Eu te agradeço. Te agradeço. Por tudo que tens feito, vais fazer, por tuas promessas e tudo que és. Eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Eu te agradeço, te agradeço. Surgem anjos proclamando paz na terra, Deus louvor. Vão-se os hinos ecoando nas montanhas ao redor. Glória, glória a Deus nas alturas. Vão-se alegres os pastores ver o infante celestial e acrescentam seus louvores ao louvor angelical. Glória
Bem, amados, então, dando continuidade ao nosso culto ao Senhor, gostaria de convidar os amados para que possamos abrir da palavra do Senhor no último livro, no último capítulo do livro de Isaías, Isaías capítulo 66. Isaías capítulo 66. Nós vamos ler o verso 13. Isaías 66, verso 13. Onde nós vemos uma promessa do Senhor para o seu povo, em meio ao contexto de exílio, em meio ao contexto de destruição, em meio ao contexto de desesperança. O Senhor envia, através do seu servo Isaías, uma palavra de consolo e conforto, trazendo ao coração do povo de Deus uma esperança. Não importa qual seja a situação, não importa qual seja a realidade a qual nós estamos inseridos, o Senhor tem a condição de restaurar. E como é que o Senhor faz isso? A partir de um propósito tão grandioso, de que Ele fez uma promessa. E a promessa de que nós seríamos o seu povo, um povo que por Ele abençoado, abençoaríamos as nações. E a partir do momento, como nós lemos no texto do Salmo 51, quando nós entregamos nosso coração ao Senhor e permitimos que Ele restaure, que Ele trabalhe, que Ele mude, que Ele transforme, nós podemos conhecer sim o consolo e a restauração que só o Senhor pode proporcionar. Então vamos estar lendo Isaías 66, o verso 13. Assim nos diz a palavra do Senhor: como alguém a quem sua mãe consola, assim eu vos consolarei, e em Jerusalém vós sereis consolados. Repetindo, como alguém a quem sua mãe consola, assim eu vos consolarei, e em Jerusalém vós sereis consolados. Amém. Vamos orar mais uma vez? Pai amado, diante da Tua palavra nos prostramos, diante da Tua presença nos calamos, para ouvir de Ti, Senhor, para ouvir do Teu Espírito, para que o Senhor ministre ao coração dos Teus filhos aquilo que o Senhor tem, ó Deus, entregue ao nosso coração. Para que haja, Senhor Deus, sim, edificação, para que haja exortação, para que haja consolo. Precisamos de Ti, precisamos, ó Pai, da Tua palavra como alimento, para que fortalecidos, edificados, possamos frutificar para a Tua glória. Fala ao Teu povo, Pai, fala aos nossos corações, em meio ao contexto de desesperança, em meio ao contexto de ansiedade, em meio ao contexto de miséria, em meio ao contexto de preocupação. Que a Tua palavra, como bálsamo, Senhor, venha restaurar, venha mover, venha transformar, venha nos alimentar nesse dia para a Tua glória, Pai. E nós possamos frutificar para o Teu louvor. Em nome de Jesus. Amém. Então, como a palavra de Deus escreve, meus amados, após o exílio, a realidade vivenciada pelo povo de Deus é a destruição e morte. Era aquilo que o povo mais temia acontecer em seus corações, em sua rebelião, em sua pecaminosidade. O povo de Deus se afastou do Senhor, buscando seus próprios desejos, seus deleites, agindo de forma dúbia, ou seja, buscando servir ao Senhor quando lhes convinha, mas também servindo aos ídolos, servindo aos seus desejos, suas vontades, seus interesses. E diante dessa realidade, o Senhor não tem outra alternativa senão enviar sobre o povo o juízo. E nós sabemos o que aconteceu. O inimigo vem, adentra Israel, adentra Jerusalém, adentra Judá, destrói o templo, leva das riquezas da terra, escraviza o povo e traz condenação, destruição e morte para o povo. E é em meio a essa realidade que a palavra de Deus diz que essas notícias chegam até mesmo a Neemias, servo do Senhor, e Neemias, de uma forma tão terrível,
descreve, né, essas cenas, dizendo que após ouvir o relato do que havia acontecido com o povo de Deus, ele chorou não por algumas horas, não por um determinado tempo, mas durante dias, até que do Senhor viesse a direção para que ele pudesse fazer algo, ele pudesse de fato, né, ser um instrumento nas mãos do Senhor para a restauração do seu povo. Olha que Neemias diz, capítulo 1, as palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu na cidadela de Suzã, veio Anani, um de meus irmãos, com alguns de Judá. Então lhes perguntei pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio e acerca de Jerusalém. E disseram-me, os restantes que não foram levados para o exílio e se acham lá na província estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas queimadas. Tendo eu ouvido essas palavras, assentei-me, chorei e lamentei por alguns dias. E estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. E disse, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para acudires à oração do teu servo, que hoje faço à tua presença, dia e noite, pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti, pois eu e a casa de meu pai temos pecado. Então, Neemias, meus irmãos, de uma forma muito sábia, de uma forma muito atenta, de uma forma muito lúcida, compartilha com aqueles aos quais ele escreve, relatando que a condição que estava vivenciando o povo de Deus era uma condição de miséria, destruição, morte, exílio e privação. Mas de maneira alguma ele se inocenta da responsabilidade. De maneira alguma ele tenta se desviar da responsabilidade que estava sim sobre os ombros do povo que havia se desviado daquilo que era a vontade do Senhor. E muitas vezes essa também é a nossa expectativa. Nós olhamos para a situação, olhamos para a calamidade, olhamos para a enfermidade, olhamos para as perdas, olhamos para a violência, olhamos para a corrupção, olhamos para a degradação da nossa cidade e nação e achamos que Deus não está atento, que Deus não olha, que Deus não acolhe, que Deus não muda essa história, que Deus deveria de alguma forma intervir nessa realidade. Mas a palavra, de uma forma muito clara, ela nos orienta, dizendo que de uma forma muito especial. Aprove ao Senhor, Ele sim escolheu como que nós fôssemos os representantes da sua vontade. Ele sim separou para si um povo, abençoou esse povo, e esse povo daria testemunho a respeito de quem é Deus. Mas se assim como Israel, se assim como o povo de Deus, assim como Judá o foi, ao invés de glorificarmos a Deus, ao invés de buscarmos sua vontade, nós nos deleitarmos simplesmente naquilo que satisfaz as nossas vontades, nós vamos nos desviar daquilo que é propósito de Deus. E o propósito de Deus é que através de nós ele seja revelado. E foi isso que houve com Israel, foi isso que houve com o povo de Deus, por isso da destruição. Por isso do juízo, por isso da condenação, por isso do afastamento, por isso do esfriamento espiritual. Nós precisamos entender como Neemias entendeu, como Isaías nos compartilha, dizendo que é necessário então que haja arrependimento, que haja quebrantamento, que haja sinceridade, porque só assim nós poderemos de fato experimentar o consolo e a restauração que só o Senhor pode proporcionar. Diante da total depravação do povo, diante da destruição, o Senhor envia através dos lábios de Isaías, através do seu espírito, na instrumentalidade da vida do servo do Senhor, uma palavra. E não é de juízo, não é de condenação, não é de destruição, mas de consolo, como uma mãe. É interessante Deus usar essa ilustração, usar essa metáfora, dizendo, né, não como o pai, que é um texto que a gente sempre, que é uma postura que nós sempre acompanhamos na palavra de Deus, até mesmo, né, a palavra de Deus diz que ele é o Abba, o paizinho amado. Agora ele se mostra como mãe, ou seja, numa situação de total degradação, Deus revela como uma mãe amada, uma mãe afetiva, uma mãe presente, que tem a condição de consolar. E o que é consolar? A palavra consolo, meus irmãos, segundo o dicionário, quer dizer trazer alívio
em meio à tristeza. A palavra do latim quer dizer reconfortar, aliviar, suavizar. Do hebraico é nachan, do grego é paráclise, onde vem a palavra paráclito, né? Que é consolador. A mesma palavra que nós usamos para identificar o Espírito Santo no Novo Testamento. No Novo Testamento, o Espírito Santo é chamado de Paráclito, o Consolador. E é isso que Deus faz. Ele diz, eu sou o Consolador, eu sou aquele que tem a condição de mudar a história, de transformar uma realidade de caos, medo, destruição, desesperança em um lugar habitável, em um lugar de refrigério, em um lugar de uma paz plena, perfeita. Nós pensamos, mas paz, pastor, está relacionado à ausência de guerra? Não, meus amados. Paz está relacionado, né, a uma saúde relacional. Nossa saúde com Deus e com nossos irmãos. E quando isso acontece, quando eu estou em plena saúde, em plena interação, relacionamento com Deus, a despeito de qualquer que seja o ambiente, eu tenho a certeza, a convicção de que Deus está no controle. E é por isso que não há desespero, é por isso que daí não há, né, o terror, e por isso que daí não há, né, o medo tomando conta de nós. Porque se eu experimento a paz que o Senhor pode proporcionar, a consolação que só Ele pode conceder, eu tenho a certeza de que, a despeito de quaisquer que seja o contexto, de privações, né, até mesmo de enfermidade, como nossos dias, de incerteza, como os nossos dias, né, nós temos a convicção e a confiança de que Deus tem cuidado de nós, de que é nele que está a nossa esperança. Mas como então experimentar isso, pastor? Como nós podemos desfrutar do consolo, do conforto, da restauração que o Senhor tem para os seus se nós estamos em pecado? É isso que a palavra de Deus diz. Quando eu apresento o meu coração para o Senhor, quando eu de fato começo a me voltar para aquilo que verdadeiramente agrada ao Senhor, não tentar baganhar ou comprar, né, o favor de Deus através de culto, através de oferta, através, né, de música, através de seja lá qual for o artifício. Deus, meus irmãos, ele não se deixa vender. O salmista nos diz, nós acabamos de ler que o Senhor não se agrada de holocausto nem sacrifício. O Senhor quer mesmo é um coração quebrantado e contrito, ou seja, um coração disposto a ser trabalhado pelas mãos do Senhor. E é o que a palavra de Deus diz então. Qual é o caminho? E aí, Isaías, então, capítulo 66, vai nos orientar a respeito de alguns princípios que nós precisamos experimentar, vivenciar, para que nós possamos escolher e saborear da restauração que só o Senhor pode proporcionar. Isaías 66, verso 1 e 6. Olha o que o texto nos diz. Perdão, verso 1 e 2. Assim nos diz o Senhor, o céu é o meu trono, e a terra o estado dos meus pés, é o lugar onde o Senhor põe os pés. Que casa me edificareis vós? E qual é o lugar do meu repouso? Porque a minha mão fez todas as coisas, e todas vieram a existir, diz o Senhor. Mas o homem para quem olharei é este, o aflito e abatido de espírito, e que treme da minha palavra. O que Isaías está falando? Está falando assim, não podemos comprar Deus. Ele é absoluto. Ele é o grande eu sou. Não existe nada que eu e você possamos oferecer ao Senhor que possa agregar algo ao que Ele é. Ele é o eu sou, Ele é o absoluto, Ele é Senhor de tudo aquilo que nós vemos, pensamos. Ele é Criador de tudo. Eu não posso comprar o favor de Deus. Nem a sua bênção, nem o seu cuidado, nem a sua fidelidade. Ele o é. A misericórdia é do caráter de Deus. A bondade é do caráter de Deus. Nada que nós possamos fazer, a não ser entregar o nosso coração ao Senhor. Ele pode transformar a realidade na qual nós vivemos. O que o Senhor quer de mim e de você? O Senhor quer, meus irmãos, o Senhor quer o nosso coração. O texto que nós lemos do Salmo 51, versos 16 e 19, nos diz que o Senhor, Ele quer um coração contrito, um espírito quebrantado, um coração quebrantado, porque um coração quebrantado, um espírito quebrantado, o Senhor não despreza. Para que a realidade seja transformada, para que a nossa casa seja transformada, para que a nossa vida seja transformada, para que a nossa cidade seja transformada, que nós possamos experimentar a restauração que só o Senhor pode conceder. Eu e você precisamos entregar o nosso coração para o Senhor, todo ele. Como assim?
A palavra de Deus diz que muitas vezes o povo servia ao Senhor e servia aos ídolos. Ah, não, pastor, eu não sirvo aos ídolos, eu não tenho imagem na minha casa, eu nunca fiz isso. Deste pecado eu estou livre. Mas ídolos, meus amados, não está só relacionado a uma imagem, a um quadro, não está relacionado apenas, a altares físicos que nós levantamos nos nossos lares. Ídolos está relacionado àquilo que tem prioridade no meu coração. Os ídolos, meus amados, segundo a palavra de Deus, é tudo aquilo que eu priorizo em detrimento de buscar a intimidade e o relacionamento com Deus. Quando eu faço do trabalho algo muito mais importante na minha vida do que Deus, o trabalho torna-se um ídolo. Quando eu faço dos meus interesses, seja lá de ambição, intelectualidade, de conhecimento, algo de maior prioridade na minha vida do que o meu relacionamento com Deus, esses meus interesses se tornam ídolos. Quando eu faço do prazer algo que de fato ocupa o total do meu coração, uma parte importante do meu coração, esse prazer torna-se meu ídolo. Então eu e você precisamos entregar o nosso coração integralmente ao Senhor. A palavra de Deus diz que o Senhor, Ele quer o trono da nossa vida. E o Senhor é ciumento, é com ciúmes que Ele olha para você e para mim. Então, se nós temos olhado para a nossa vida e não temos visto integridade naquilo que nós oferecemos para o Senhor, se temos servido ao Senhor e aos nossos interesses, é preciso que nós possamos refletir naquilo que o profeta nos diz e buscar realmente colocar o nosso coração ao Senhor. Aí você e eu podemos pensar, pastor, mas a palavra de Deus diz que a nossa carne é fraca, que é assim mesmo, que eu já tentei, não tenho o que fazer. Essas paixões, esses ídolos, eles dominam nosso coração, não há o que fazer. E a palavra de Deus nos dá a resposta. Eu e você precisamos de intimidade, de relacionamento, para quê? Para que do Senhor venha sabedoria, a fim de que nós possamos perseverar diante das tentações, diante dos ídolos, diante das paixões, diante daquilo que de alguma forma nos seduz e acaba então ocupando o lugar que pertence ao Senhor nos nossos corações. Olha que Tiago, capítulo 1, vai nos dizer. Tiago, capítulo 1, a partir do verso 2. Meus irmãos, tende grande gozo quando cairdes em várias tentações. Coerente, Prazer nas tentações. Sabendo que a prova da vossa fé opera a paciência. Tenha, porém, a paciência a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar coisa alguma. E se alguém de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e o lança em rosto, e se lhe há dada. O homem de coração dobre é inconstante em todos os seus caminhos. Que coração dobre? É um coração dividido. Servir a Deus e a si mesmo. Fazer a vontade de Deus é a vontade do diabo. Andar na palavra de Deus e na minha vontade. Satisfazer a Deus ou a minha cobiça. Eu e você precisamos de intimidade. Eu e você precisamos de relacionamento, porque a palavra de Deus diz que aquele que ele escuta, aquele para qual ele atenta, é aquele que treme pela palavra, ama a palavra, busca a palavra, se preocupa com a palavra, tem a palavra como prioridade, a intimidade como prioridade no meu relacionamento com Deus. E como que eu faço, então, por essa divisão que há em mim, pastor? Como é que eu faço para mudar esse coração dividido, dobre na minha vida? Eu preciso desse relacionamento. Eu preciso buscar do Senhor sabedoria, discernimento, confessar como o salmista 51 confessa, Senhor, eu ando em pecado, meu coração é inclinado para o pecado, o Senhor precisa me orientar. O Senhor precisa me dar sabedoria, discernimento. O Senhor precisa abrir os meus olhos para que eu possa entender que essas paixões que muitas vezes ocupam o nosso coração, essas paixões, elas me tentam, elas muitas vezes me influenciam ao ponto de que, ao invés de buscar a vontade do Senhor, eu acabo buscando a minha vontade. E aí eu crio, então, fortalezas, eu crio altares na minha vida, altares do meu coração. A palavra de Deus, meus irmãos, diz que nós não somos tentados por Deus, nós somos tentados pelos nossos desejos e deleites. Nós somos tentados pela nossa própria cobiça, nós somos tentados por aquilo que nos atrai e nos satisfaz. Se eu, em alguma parte da minha vida, se eu, quando olho para mim, estou percebendo que eu tenho dedicado muito mais tempo a mim mesmo do que a Deus, eu preciso olhar onde que está esse ídolo da minha vida, para que eu não tenha uma vida dividida, para que eu possa experimentar a restauração para a minha casa, para a minha vida,
para que eu possa de fato ser um instrumento, né, para a revelação da bênção do Senhor, aonde quer que Ele me insira. Então, dessa forma, quando eu busco, quando eu desejo a palavra, como Isaías nos orienta, eu começo a fazer da palavra não somente um livro de conhecimento, eu preciso fazer da palavra uma prática para a minha existência. É aquilo que Mateus 7, 24 a 27 nos diz. Eu preciso ter a palavra e desta palavra fazer, né, a base para a minha vida. Qualquer atitude, qualquer decisão, qualquer necessidade que eu tenha, qualquer orientação que eu preciso para a minha vida, eu preciso estar examinando na palavra, porque essa palavra me orienta. É isso que a palavra de Deus diz, que é edificar a casa sobre a rocha, ou seja, ter a palavra como prática da minha existência. Se a Bíblia, meus irmãos, não faz parte da tua vida como alicerce da tua casa, você está construindo a tua casa na areia, em lugar frágil, e na primeira tempestade, tormenta, nós não subsistiremos. O texto nos diz que houve destruição, que houve juízo, por quê? Porque o coração do povo de Deus não era firme para com Deus. Se desviava para outros interesses, se desviava para satisfazer os seus próprios desejos, começaram a construir ídolos, e o deles era ídolos mesmos, e servir a Deus, ou seja, a sua vida estava dividida. E como é que vai mudar isso? Quando eu fizer da palavra, alicerce para o meu coração. Mateus diz assim, todo aquele, pois, que escuta as minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E desce a chuva, e correram os rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Deus tem nos falado sobre tempos como esse, tempos de destruição, tempo de enfermidade, tempo de privação, tempo de insegurança, tempo de violência. Olha o que nós vimos essa semana, o horror que nós vimos essa semana, um homem sendo assassinado na frente das pessoas e as pessoas não se importando. Isso na semana de celebração, né, da cultura afro do nosso país. Isso é horror, meus irmãos, isso é um absurdo. A vida sem nenhuma importância, é a degradação da moral humana, a falta de compaixão, a miséria sendo refletida num shopping center, dentro de um supermercado, e as pessoas não olhando para isso. Deus quer mudar essa história, Deus quer tirar a degradação, Deus quer trazer restauração, a começar na minha vida, na minha casa, no meu lar. Mas para isso, eu e você precisamos nos voltar para Ele. Eu e você precisamos andar com Ele integralmente, confessar a Ele os nossos pecados, confessar e permitir que o Espírito de Deus sonde o nosso coração, como diz o salmista, que Ele conheça os nossos pensamentos, e Ele possa trazer a luz, a transparência, aquilo que muitas vezes ocupa lugar de destaque no meu coração. E é por isso que o Senhor, né, no verso 3 ao 5 do capítulo 66, nos diz que o Senhor condena a idolatria. O povo se perdeu por causa da idolatria, ou seja, servindo a Deus e aos seus interesses, servindo a Deus e a outros deuses, servindo a Deus e a sua vontade, buscando a Deus e os seus prazeres. Ah, pastor, então não posso mais ter prazer na minha vida? É claro que pode, mas isso não pode ser um Deus na minha vida. Isso não pode ter a preeminência na minha vida. Isso não pode tomar o meu coração na minha vida. Então, ao invés de buscar a Deus, eu busco a minha vontade. Ao invés de buscar a Deus, eu busco o que me agrada. Ao invés de buscar a Deus, eu busco aquilo que traz para mim satisfação. Nem que seja uma satisfação passageira e apenas ilusória. Olha o que nos diz o verso 3 ao 5 a respeito de como Deus, né, não divide a sua glória com mais nada. O que imola um boi é como o que comete homicídio. O que sacrifica um cordeiro é como o que quebra o pescoço a um cão. E o que oferece uma oblação é como o que oferece sangue de porco. O que queima incenso como o que bendiz a um ídolo. Como estes escolheram seus próprios caminhos e a sua alma se deleita nas suas abominações. Assim eu lhes escolherei o infortúnio e farei vir sobre eles o que eles temem. Porque clamei e ninguém respondeu. Falei e não escutaram, mas fizeram o que era mal perante mim. E escolheram aquilo em que eu não tinha prazer. Ouvi a palavra do Senhor, vós os que a temeis, vossos irmãos que vos aborrecem e que para longe vos lançam por causa do vosso amor ao meu nome e que dizem, mostre o Senhor a sua glória, para que vejamos a vossa alegria, esses serão confundidos. O que a palavra de Deus está dizendo? Existe um povo fiel, existe um povo que tem buscado andar e seguir na vontade do Senhor. E nós, meus irmãos, não podemos confundir adoração com religiosidade.
Adoração é a minha vida totalmente entregue no altar do Senhor. Religiosidade é ritual. Quando eu acho, como o texto nos diz, que a oferta do boi, a oferta do cordeiro, o queimar de incensos, oferecer ao Senhor louvor, ou estar na igreja nos domingos, o de vez em quando orar, é suficiente, para aplacar a ira de Deus. Se eu fizer essas coisas de uma forma religiosa, Deus não vai me castigar. Você não busca Deus para que não seja castigado, meu amado. Eu e você precisamos buscar a Deus para relacionamentos, para que Ele nos ensine a sua palavra, para que Ele oriente os nossos caminhos, para que Ele nos dê sabedoria, para quando chegar as tentações, as provações, eu e você tenhamos a condição de estarmos edificados na rocha, na palavra, e fazer essa palavra, alicerce para nossas vidas. O texto nos diz, ouvi a palavra, aqueles que temeis pela palavra. Aqueles que lançam fora, porque vocês me amam, estes sim serão confundidos. Existem alguns remanescentes, pessoas que de fato amam o Senhor, que querem andar no seu caminho, que anseiam por mais intimidade, profundidade com o Senhor, que reconhecem as limitações e debilidades, que buscam o Senhor na sinceridade do seu coração, que reconhecem as suas falhas, mas que anseiam por mais do Senhor, que fazem da sua vida cada dia um único objetivo, ser um altar para que através de nós Deus seja glorificado. Meus amados, idolatria, meus irmãos, não é um altar físico na sua vida. Idolatria é tudo aquilo que eu priorizo ao invés de uma maior profundidade, de um maior relacionamento com Deus. Quanto tempo você passa na meditação da palavra? Quanto do teu dia? Quanto da tua semana? Quanto do teu mês? Quanto do teu ano você passa em relacionamento com o Senhor? Meditando na palavra, em oração, orando pela tua família, orando pela tua cidade, orando pela tua nação, orando por essa realidade que nós temos visto, que tem nos assustado. Se a tua resposta é muito pouco, quer dizer que você tem permitido que fortalezas, que paixões, que ambições, que desejos possam ocupar tempo demais, espaço demais do teu coração. E isso é idolatria. Nós precisamos arrepender, como o salmista nos ensina, para que nós possamos viver ao Senhor, não de uma forma dividida, mas integralmente no seu altar. Para quê? Para que nós possamos compreender e entender que o consolo verdadeiro só vem do Senhor. Olha o que nos diz o verso 6. Voz de grande tumulto vira da cidade. Voz do templo, voz do Senhor, que dá o pago aos seus inimigos. Antes que estivesse de parto, deu à luz. Antes que lhe viessem as dores, nasceu-lhe um menino. Quem jamais ouviu tal coisa? Quem viu coisa semelhante? Pode acaso nascer uma terra num só dia? Ou nasce uma nação de uma só vez? Pois Sião, antes que lhe viessem as dores, deu à luz a seus filhos. Acaso farei eu abrir a madre e não farei nascer? Diz o Senhor. Acaso eu que faço nascer, fecharei a madre? Diz o Senhor, seu Deus. E aí, verso 3. Como alguém a quem a sua mãe consola, assim eu vos consolarei, e em Jerusalém vós sereis consolados. O que a palavra de Deus nos diz, meus amados? A palavra de Deus nos diz, meus irmãos, que apesar do afastamento, da destruição, apesar de uma realidade de morte em que o povo estava vivenciando a perda, vivenciando a violência, vivenciando a dor, vivenciando o desespero, vivenciando uma realidade de destruição, de morte, de medo, o Senhor tem a condição de trazer restauração para o seu povo. O Senhor tem a condição de mudar a história, o Senhor tem a condição de tomar um casamento destruído, uma vida dilacerada, o Senhor tem a condição de trazer os nossos filhos ao seu altar, o Senhor tem a condição de restaurar, de mudar a cidade. E a partir do quê? A partir do momento em que o seu povo, a sua igreja, se voltar para Ele com o coração integral, confessando as suas debilidades, confessando o seu pecado, confessando as suas falhas, adorando diante dEle, confessando que é Ele que é verdadeiro consolo. Interessante, essa questão, a linguagem que Isaías usa, que o próprio Deus usa a vida de Isaías para descrever como uma mãe. Ou seja, como aquela que traz nos braços, como aquela que assegura com afago, com aquela que traz ao peito,
como aquela que alimenta e protege, como aquela que sustenta e dá o crescimento, como aquela que inicia nos primeiros passos, como aquela que caminha junto. O Senhor tem a condição de transformar toda a realidade. A partir do quê? A partir do entendimento que nós temos através do Espírito Santo de Deus, que nós precisamos nos voltar para o Senhor. Entender que a adoração, meus irmãos, para o Senhor é integral. Quando nós adoramos o Senhor de fato, em espírito e em verdade, nós precisamos confessar, né, que Ele é o Senhor da nossa vida. Que é Ele, a Ele somente, que nós devemos toda a nossa existência. Servir ao Senhor, meus irmãos, é andar com Ele. Servir ao Senhor é olhar para a nossa realidade e confessar que muitas vezes temos dedicado tempo demais a coisas, a nós mesmos, do que a um relacionamento de profundidade e de intimidade com Deus. Permitir que o Espírito Santo, o Consolador, venha nos orientar a respeito das coisas. Quando o Senhor Jesus estava para voltar aos céus, Ele faz uma promessa para os seus discípulos. Eu não vou deixar vocês órfãos. Eu vou enviar o Consolador, o Espírito Santo da promessa. E Ele vai ensinar todas as coisas. E Ele vai fazer vocês lembrarem daquilo que eu ensinei. E Ele vai me glorificar. Eu e você somos chamados para isso, para que aquilo que nós temos aprendido com o Senhor possamos compartilhar. Eu e você somos chamados para isso, para que em meio ao caos, degradação, destruição, a morte, possamos trazer lembrança, né? Como diz a palavra do Senhor, aquilo que dá esperança. E o que dá esperança, meus irmãos, é a certeza de que o Senhor, apesar daquilo que nós vimos, tem a soberania sobre todas as coisas. Ele está em Ele tem todo o controle, porque Ele é o Criador. Apesar de que às vezes a gente olha para a situação e parece que para nós não há saída, a palavra de Deus diz que Ele, na sua soberania, tem em suas mãos o governo sobre toda a terra. Ele controla e é Senhor sobre tudo. Então o que acontece? Somos nós. Nós que temos errado. Nós que temos nos voltado para aquilo que nos agrada. Nós que temos dedicado a coisas demais. Interesses demais, prazeres demais, desejos demais. E com isso nos afastamos daquilo que é a essência. E a essência, como o Senhor nos diz, é a vontade de Deus para a nossa vida. O que você quer para você? Claro que você talvez tenha intenções boas, mas mesmo aquilo que nós queremos para nós, ainda é limitado pela nossa carne. Nós conseguimos ver o agora, nós conseguimos ver o momento, e infelizmente fazemos do agora e do momento, né, nossos deleites. Isso que nos dá prazer. Mas a palavra de Deus diz que o Senhor tem para nós a eternidade. O Senhor tem a condição de tomar um contexto como aquele que estava vivenciando o seu povo e restaurar, de trazer a luz, né, a vida em meio ao caos. E é esse Deus maravilhoso que eu e você somos chamados a servir, mais do que servir, a nos relacionar, mais do que nos relacionar, adorarmos. E adoração, meus irmãos, é obediência. Adoração é intimidade. Adoração é consagração. Adoração é entender que aquilo que o Senhor tem para nós é incomparável com qualquer outra coisa. Nem o poder, nem o prazer, nem o dinheiro são suficiente, grande demais para se comparar àquilo que tem o Senhor por seus. A palavra de Deus diz que os olhos não viram, os ouvidos não ouviram, nem jamais chegou à nossa mente, ao nosso coração, aquilo que o Senhor tem separado para os seus filhos, para o seu povo. E aquilo que o Senhor tem para você e para mim. Aquilo que Deus tem para a sua casa, aquilo que Deus tem para o seu casamento, para os seus filhos, aquilo que Deus tem acerca de sonhos, é que eu e você precisamos acessar, eu e você precisamos experimentar, porque é maior. Olha o que Paulo escreve aos Coríntios dizendo a respeito das promessas de Deus para o seu povo. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e o Deus de toda consolação, que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, com a consolação com que nós mesmos somos consolados. Porque como as aflições de Cristo são abundantes em nós, assim também é abundante a nossa consolação por meio de Cristo. Mas se somos atribulados, é para a vossa consolação e salvação. Ou somos consolados para a vossa consolação, e é a qual se opera suportando com paciência as mesmas aflições que nós também padecemos. E a nossa esperança acerca de vós é firme, sabendo como sois participantes das aflições, assim o sereis também da consolação. Segundo os Coríntios
1, 3 ao 7. Deus quer consolar o teu coração. Ele quer encher a tua vida de esperança. Ele quer revelar a você a palavra que nos diz que Ele tem para nós a eternidade, a vida com abundância. Não migalhas, não resta. Mas Ele quer ser Senhor das nossas vidas, para que reinando em nós possamos vivenciar o seu reino todos os dias para a sua glória. Não com o coração dividido, não com o coração dobrado e voltado para as coisas, mas para aquilo que é eterno, para a glória do Senhor. Amém? Deus abençoe. Que o Senhor possa orientar os nossos corações, a fim de que onde há duplicidade na nossa vida, nós possamos permitir que o Senhor possa trazer a nós integralidade e possamos servir, como a palavra de Deus diz, com toda a nossa força, com todo o nosso pensamento, com todo o nosso coração, para a glória do Senhor. Para que através de nossas vidas, aqueles que estão em desespero, angústia e terror, possam conhecer o consolo e a esperança que está em Jesus Cristo, nosso Senhor e o nosso Salvador. Amém? Vamos orar. Pai amado, obrigado por tua palavra, que alegra o nosso coração. Testifica a nós, ó Pai, que independentemente de qual seja a situação, o Senhor tem a condição de trazer restauração. Mas é necessário que nós confessemos. Confessemos, ó Pai, que muitas vezes o nosso coração está dividido. E nossos olhos se voltam para outros interesses. Senhor, nós confessamos o nosso pecado. Confessamos, ó Pai, que nós precisamos ser curados das paixões, dos desejos, das vontades que muitas vezes nos afastam, Pai, daquilo que o Senhor tem para nós. O que o Senhor tem para nós é a vida, o que o Senhor tem para nós é a esperança, o que o Senhor tem para nós é a eternidade. Vem cuidar do teu povo, Senhor. Vem cuidar, Senhor Deus, das famílias, das nossas cidades. Venha, Deus, em nome de Jesus, nos levar para o teu caminho, ensinando-nos, ó Pai, a cada passo, a confiar em Ti, a andar em Ti e a entender e compreender que aquilo que o Senhor tem para nós é incomparável. Perdoa, Senhor Deus, perdoa quando muitas vezes nós permitimos, ó Pai, que fortalezas e ídolos, ó Pai, façam parte do nosso coração. E nós dedicamos muito mais tempo, Pai, atenção e esforço, ó Pai, a satisfação das nossas vontades do que buscar a Tua vontade. Vem tratar, Senhor Deus, vem curar, vem limpar, para que, em nome de Jesus, o trono do nosso coração seja cada dia governado pelo Senhor. Cura-nos, ó Pai, purifica-nos e nos ensina como igreja, com a consolação que o Senhor nos tem concedido, a consolarmos os que estão desesperados, angustiados, assustados, amedrontados, diante de uma realidade tão caótica nos nossos dias. Toma teu povo, nos abençoa, abençoa a Bethesda grandemente. Toma a Balsa Nova em tuas mãos, a nossa nação em tuas mãos. E onde é que nós estejamos, ó Pai, nós possamos ser ali, um instrumento de consolação em tuas mãos, para proclamar que em Ti há esperança, que em Ti há cura, que em Ti há restauração e vida. Em nome de Jesus. Amém. Recebam a bênção, meus amados. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vós e tenha misericórdia de vós. Que o Senhor sobre vós levante o seu rosto e vos dê paz. E que a maravilhosa graça de Cristo Jesus, o amor incondicional do Pai Todo-Poderoso, a consolação, a unção do Santo Espírito de Deus se derramem sobre as vossas vidas e sobre todo o povo de Deus, hoje e pela eternidade. Amém. Deus abençoe, meus amados. Uma semana abençoada a todos, na graça e na paz de Cristo Jesus. Amém.